Olá, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez pelo Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru, pelo grupo Aulas da Vida, trazendo hoje para o nosso encontro o tema Respeito às Minorias Sociais. Vamos entender o que são as minorias sociais. As minorias sociais no Brasil são compostas por diversos grupos que incluem os indígenas, o grupo LGBTQIA+, mulheres, negros, pessoas com deficiência, pessoas de baixa renda e idosos. Mas eu trouxe aqui para vocês o censo do IBGE de 2022, que traz aqui informações importantes para a nossa reflexão. Então, os resultados desse censo demográfico de 2022 apontam que o Brasil tem 6 milhões de mulheres a mais que os homens. A população brasileira é composta por cerca de 104,5 milhões de mulheres para 98,5 milhões de homens, o que respectivamente, corresponde a 51,5% de mulheres e 48,5% de homens na população residente do país. O levantamento desse censo também aponta que a população indígena do país representa 0,83% do total dos habitantes. A Agência Brasil, após esse censo de 2022, constatou que 55,5% da população se identifica como preta ou parda. O Brasil tem 18,6 milhões de pessoas com deficiência. Segundo uma pesquisa realizada pela Ipsos, que é um instituto também de pesquisas, que realizou essa pesquisa em 30 países, aqui no Brasil, cerca de 15% dos brasileiros se declararam pertencentes ao grupo LGBTQIA+. O percentual de pessoas em situação de pobreza em 2022 no nosso país gira em torno de 67,8 milhões de pessoas, correspondendo a 31,6% da população. Isso de situação de pobreza. Agora, a proporção de pessoas em extrema pobreza, ou seja, abaixo ainda daquela linha da pobreza, nós temos aqui no Brasil 12,7 milhões pelo censo de 2002, correspondendo a 5,9% da população. Em 2022, o total de pessoas com 65 anos ou mais no país chegou a 10,9% da população. Mas o interessante aqui é que de 2010 a 2022, ou seja, um período de 12 anos, um pouquinho mais de uma década, essa elevação das pessoas com 65 anos ou mais, aumentou em 57,4%. Então, por que eu trouxe essas informações? Bom, primeiro que nós estamos falando sobre as minorias sociais, o respeito às minorias sociais. Mas aqui analisando este censo, essas informações que esse censo levantou em 2022, então nós vemos que dentro desses grupos que são definidos como minorias sociais, nós temos os indígenas, pessoas com deficiência, pessoas de baixa renda, idosos, que quantitativamente, no percentual, na contagem, realmente estão na minoria em relação à população geral do nosso país. Mas aí também nós vemos que as mulheres e as pessoas que se consideram pardas ou pretas já passaram da minoria, nesse sentido quantitativo, ou seja, já são a maioria, tanto de mulheres, nós vimos quantas mulheres a mais que homens, quantas pessoas que se declaram, que se identificam ali como parda ou preta,
que são, se não me engano, aqui, 55,5% da população, então mais que a maioria. Então, analisando esses índices, esses percentuais desse censo, então a gente pode pensar, mas então não as mulheres, né, as pessoas que se consideram pardas ou pretas, elas estão fora da minoria social, então? Porque quantitativamente, no percentual, elas estão na maioria, né, da população e não na minoria. Mas não é assim, porque não é neste sentido de quantidade, de percentual, de quantificação que é classificado, né, esses grupos na minoria social. As minorias sociais, elas são classificadas realmente, os grupos, né, se enquadram ali sob a perspectiva sociológica. E é aí que vem o problema. Porque em relação à quantidade, a percentual, tudo bem, né? Tudo bem, é apenas uma quantificação, uma contagem, né? Mas a perspectiva sociológica é a que faz a diferença. Porque essa perspectiva sociológica significa que, sob esse aspecto, né, da perspectiva sociológica, os grupos das minorias sociais significa, então, que são pessoas em uma sociedade que se encontram em situação de dependência em relação a outro ou outros grupos. Então, são grupos que se encontram em vulnerabilidade social. Ou seja, são grupos que não encontram o amparo legal, né, na legislação vigente, ou se existe uma lei, né, se existe a legislação, amparo legal, esse amparo legal ele não é implementado de maneira eficaz, ou até ele é negligenciado. Então aí é que realmente está o problema, por este ângulo, este aspecto dessa classificação do grupo de minorias sociais, não é pelo percentual, mas sim pela vulnerabilidade, pela dependência desses grupos, pela falta de uma legislação eficiente, eficaz, né, em relação a esses grupos. E é realmente o que vemos. E o que isso traz para nós, então, todas essas informações e esse aspecto? Nos traz ainda que falta muito para que a gente compreenda que somos todos irmãos. Falta muito ainda para que, apesar de já ter avançado muito, se formos analisar o mundo lá atrás, né, em relação a todos esses grupos, em relação à legislação, muita coisa já se atualizou, muita coisa já se modificou para melhor, mas ainda falta. Ainda falta o quê? O respeito a todas as pessoas. Ainda falta esse nosso entendimento e sentimento de que somos todos irmãos, independente de qualquer circunstância, de qualquer característica, de qualquer escolha. Vamos ver então o que o Livro dos Espíritos, na questão 803, traz para nós em relação a essa igualdade, essa desigualdade, né, que vemos. Allan Kardec pergunta: todos os homens são iguais diante de Deus? E os Espíritos respondem sim. Todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis, né, os Espíritos falando para Kardec nessa resposta, dizeis frequentemente, o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então os Espíritos dizem que sim, todos nós somos criados da mesma forma, todos nós somos criados simples e ignorantes, não é assim? Todos nós somos criados para um propósito divino, que é a nossa sublimação, que é a nossa purificação, nossa elevação, né, espiritual. Todos nós. Então, quando eles ainda dizem, né, que nós dizemos o sol brilha para todos, e realmente o sol brilha para todos.
não é? Então nós fomos criados, todos nós, da mesma maneira e estamos voltados para o mesmo destino, para o mesmo fim, vamos dizer assim, né? Fim no sentido de conquista, que é essa nossa ascensão, esse nosso progresso espiritual. Todos nós somos filhos do mesmo Pai, todos nós somos criaturas do mesmo Criador, que nos criou da mesma maneira. Aí existe depois dessa resposta, Kardec faz um comentário sobre essa resposta dos espíritos. Ele diz: todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. A lei natural é a lei de Deus, é a lei universal, é a lei que nos rege. Então ele está dizendo: todos os homens estão submetidos. Todos nós, independente de escolha de gênero, né? Independente de situação financeira, independente de cor da pele, independente de raça, independente de credo. Todos nós estamos sujeitos a esta mesma lei, né? Todos nós nascemos com a mesma fragilidade, diz Kardec. Ou seja, nós somos criados simples e ignorantes. Vamos depois comentar sobre isso. Todos nós estamos sujeitos às mesmas dores. E o corpo do rico se destrói tanto quanto o corpo do pobre. Não tem diferença. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem. Nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante dele. Então, Kardec nos traz também aqui alguns pontos para refletirmos. Então, ele diz que todos nós temos a mesma fragilidade, né? E estamos sujeitos às mesmas dores. Então, vamos pensar um pouquinho desde a nossa criação, fazendo um apanhado bem resumido, né, bem sucinto, para que a gente possa seguir aí no nosso comentário. Então, nós somos criados simples e ignorantes, nós passamos como princípio anímico, como princípio de vida, não ainda como um espírito. Então, como aquele princípio anímico, nós passamos pelos reinos mineral, vegetal, animal, até chegarmos no nominal, onde, então, adquirimos, através do desenvolvimento orgânico, do desenvolvimento fisiológico, né? Do nosso desenvolvimento, em relação aqui ao que vamos utilizar na matéria, no instrumento da matéria, nós então passamos a ter condições de memória e passamos a ter condições de escolha, que é o nosso livre-arbítrio. A partir desse momento, nós então nos tornamos espíritos. Por quê? Porque deixamos de atuar como um princípio anímico, um princípio de vida, apenas pelo instinto, e passamos então agora a decidir, a fazermos escolhas, a raciocinarmos aquilo que queremos, aquilo que não queremos, né? Aquilo que vamos escolher ou não. Porque quando estamos nos outros reinos, a gente diz assim, estamos, mas não éramos nós com essa mentalidade, com essa consciência, com essa personalidade, não era essa individualidade, era esse princípio de anímico, esse princípio de vida que foi se transformando, passando pelas experiências, isso por bilhões de anos. Aí nós estávamos sempre, esse princípio anímico sempre vindo através do instinto, né? Minerado, desde o reino mineral ao reino vegetal ao reino animal. Então, por exemplo, a planta por instinto, ela sabe que ela precisa do sol para realizar a fotossíntese, que é o seu alimento, que é para o seu desenvolvimento. Então, se a gente coloca uma plantinha dentro da nossa casa, ela está um pouquinho afastada, né, da luz do sol, se a gente deixa ela ali, a gente vai perceber que daqui a um tempo ela está virando para o lado que tem mais luz, virando para o lado que tem mais sol.
porque ela necessita, né, daquele raio de sol. E ela vai pensar, né, que tem que fazer tudo isso? Não, ela não tem essa consciência, ela é só um princípio anímico. O que vai acontecer? Ela está atuando por instinto. Mesma coisa o animal, né, que se defende por instinto, busca o alimento quando sente fome, busca água quando sente sede, né, foge ou então avança, no caso, quando ele se sente em perigo, acuado, né, ele se defende, né, se reproduz por instinto. Então, vai sendo essa transformação, até que esse princípio anímico possa atuar num organismo já mais habilitado, né, com a parte fisiológica, a parte do cérebro já diferenciado, para quê? Para que possa ter a consciência, a memória, o livre-arbítrio. E aí sim, ser um espírito. A partir daqui, o nosso desenvolvimento, então, ele está aí para esse propósito divino, né, que é a nossa iluminação através das nossas escolhas, da nossa consciência. Então, todos nós passamos por esta fase, né? Todos nós, todos os espíritos, toda a criação de Deus foi criada da mesma maneira e percorre este mesmo caminho. Aí, a Kardec também diz no seu comentário que Deus não concede superioridade a nenhum homem, né? Então, ninguém aqui tem privilégios, né, em relação à criação. Nós podemos passar as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, as mesmas alegrias, né, as mesmas conquistas, e tanto no nascimento quanto na nossa morte também é tudo igual. Claro, é tudo igual, a gente sabe que existem circunstâncias, né, aí até dentro assim do nascimento, do retorno à matéria, é sempre daquela maneira, né? Existem circunstâncias ali de como está aquele espírito, né? Na erraticidade, no plano espiritual, como está sendo trabalhada esse retorno, né? Na morte também, no nosso desencarne, como vamos chegar no plano espiritual, tudo isso é conquista do espírito, mas não existe o privilégio e não existem formas diferentes, né? Apenas ali vai ter aquele momento, aquela condição da conquista do espírito. Até aí também é a lei igual para todos, independente de como é a pessoa, ela vai ter aquilo que ela conquistou. Então a lei é igual para todos, não tem privilégio, né? Isso que Kardec está querendo dizer. Bom, então os espíritos trouxeram para nós a informação de que todos nós tendemos ao mesmo fim, que é o nosso progresso. Nós fomos criados todos iguais. Nós temos para todos, Deus tem esse propósito, né, divino. Nós estamos aqui falando que somos todos iguais perante Deus, perante a lei de Deus, né? E aí, então, o que nos difere um do outro? O que podemos dizer que nos difere? Apenas as nossas conquistas morais. Porque elas que vão, através do uso do nosso livre-arbítrio, através das nossas experiências, através das nossas escolhas lá atrás, das nossas atitudes que nos trouxeram até aqui. Por isso que nós vemos as diferenças, né, que a gente fala, as discrepâncias que nós vemos. Né, alguns espíritos sofrendo muito, com muita dificuldade na vida, né, dificuldade em todos os sentidos, outros com muito mais facilidade, com uma vida mais tranquila. Isso é porque Deus criou aquele para sofrer, criou o outro para ser feliz, né? Não, nós já vimos que nós somos todos iguais, criados da mesma maneira e com destino igual. Mas as nossas escolhas, as nossas conquistas morais, são elas que vão
então nos trazerem essas consequências que podem ser boas, podem não ser tão boas assim. Então isso que vai fazer a diferença, isso que difere na nossa vida. E toda essa gama de situações que nós vemos no mundo e que nós vemos bem próximos de nós, né? Pessoas que convivem com a gente, ou pessoas que a gente tem o conhecimento, aqueles que a gente vê. Então essa discrepância toda que a gente vê em relação às pessoas que estão aqui, os espíritos que estão aqui, não é porque Deus fez desta forma. A lei é para todos e nós estamos subjugados a ela. Mas isso porque as nossas escolhas, as nossas conquistas morais ainda são diferentes. Nós somos espíritos aqui, né, neste planeta, de vários graus evolutivos, de várias características, de patamares de conhecimento. Então, nós fomos criados da mesma maneira, nós temos o mesmo caminho a percorrer até o destino, né? Esse propósito divino para nós. Mas, a partir do momento que fazemos escolhas, nós vamos aí por caminhos diferentes, trilhando caminhos diferentes, até chegarmos nesse destino que temos aí em comum. Então, o que nos difere é isso, são nossas conquistas morais, e são elas que nos trazem as consequências. Então, é por isso que vemos toda essa diferença de situação, de vida ao nosso redor. Aí, em Mateus capítulo 5, Jesus, né, nos diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer um que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és um louco, será réu do fogo do inferno. Palavras pesadas, né, de Jesus. Muito pesadas essas palavras de Jesus, mas que nós temos que compreender. O que quer dizer raca? Raca é um termo pejorativo. Como falar que a pessoa é insignificante, né, ou qualquer outro termo. É um termo pejorativo, então está diminuindo aquela pessoa, né? Humilhando aquela pessoa, inferiorizando por qualquer motivo aquela pessoa. Então é dizer raca a alguém, né? Nesse sentido. Então aqui Jesus diz que se dissermos raca ao irmão, ou seja, se colocarmos num patamar de inferioridade àquele irmão, tratarmos de forma pejorativa, humilhando, né? Nós seremos réu no conselho. Então, seremos culpados, né? E se dissermos és louco, então assim, estamos também, né, no caso, é uma humilhação, né, para a pessoa, tratarmos de forma negligente, não levarmos em consideração, também uma forma pejorativa, né, seremos réu do fogo do inferno. Então, ele só falou esses dois exemplos, mas ele quis dizer o que com isso? Se não respeitarmos o nosso irmão. Não respeitarmos o nosso irmão nas suas ideias, nas suas opiniões, né, nas suas escolhas, na forma como aquele irmão quer viver. Se não respeitamos o nosso irmão por conta da sua condição física, por conta da sua condição financeira, por conta das suas conquistas ou não conquistas, por conta da sua raça, da sua cor de pele. Se não respeitamos aquele irmão por conta da sua fé, né, da fé que ele sente, que ele escolheu para seguir na vida, ou até por não ter fé nenhuma, né, por não ter crença alguma. Enfim, se não respeitamos o nosso irmão por qualquer motivo que seja, não importa o motivo, importa a falta do respeito. Se não considerarmos aquela pessoa como nosso irmão, com direito a seus desejos, com direito às suas escolhas, com direito a usar o seu livre-arbítrio sem que a gente concorde, né? Que não seria a nossa decisão, mas é a dele. Então, se não respeitarmos, nós estaremos infringindo uma lei. Não é? Jesus está dizendo isso.
nós estaremos nós estaremos incorrendo em um erro, em uma falta. E se pensarmos bem, nós também precisamos do respeito dos outros, porque também somos personalidades, individualidades diferentes, né? Nós também temos as nossas escolhas, nossas vontades, o jeito como gostamos de viver a nossa vida, então nós também precisamos do respeito das outras pessoas. Agora, o que dificulta muito para muitos dos nossos irmãos atingir esse respeito, atingir esse entendimento, é porque ainda não tem dentro de si o foco da vida pelo plano espiritual, pela nossa vida verdadeira e real, que é a vida de espírito. Então a pessoa ela fica muito ligada às coisas da matéria, se envolve apenas com as coisas da matéria e ainda, em muitos momentos, vive, apesar de já ter passado da fase do instinto, mas vive apenas no instinto, né? Então a pessoa ela não toma consciência daquilo que é um espírito imortal, e de que aqui é uma passagem, e de que aqui é um local de trabalho, uma oportunidade de crescimento. Então as pessoas que não têm essa visão, elas se apegam muito à parte exterior do outro. Então ela vai se apegar àquilo que o outro demonstra, aquilo que ela enxerga no outro, do físico, da aparência, da forma de agir, né? Ela vai se apegar ali à situação financeira daquela outra pessoa. Então ela vai, a cor da pele, a raça, ela vai se apegar à parte externa, ao que a pessoa demonstra na sua parte externa, principalmente. Esquecendo-se de que somos todos irmãos e filhos de Deus. Então a visão de plano espiritual, a consciência do que representa estarmos aqui, do que verdadeiramente somos, do que o trabalho que temos a realizar é o que faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque aí vamos passar a enxergar não só a nossa vida, nós mesmos, como os outros, né? De uma forma diferente. Como essa passagem aqui de uma forma diferente. Mas se nós atemos apenas a aparência, apenas a matéria, com esse foco na matéria e vivendo sob esse instinto, sem raciocinarmos da maneira correta, né? Aí realmente fica complicado. Então, por isso que nós vemos tanta falta de respeito, né? Por isso que nós entendemos desta forma a visão, o entendimento do que seria essa minoria social, independente de ser realmente a minoria em percentual, né, em quantitativo ou não. Porque ainda a sociedade, na sua maioria, né, claro que existem diferenças, mas muitas exceções, mas a sua maioria ainda vê esses grupos que estão aí designados como minorias sociais, ainda de uma forma de dependência. Ainda colocam esses grupos em um movimento de vulnerabilidade. Porque não conseguem enxergar ainda esse mundo como é, né? Não conseguem enxergar além daquela aparência, além daquela situação que é factível ali, que é o que se demonstra para que se demonstra para a sociedade. Né? Então tudo vai depender exatamente dessa forma como olhamos o outro. E nós, como espíritas, que estamos aprendendo, estamos buscando essa compreensão, estamos buscando esse entendimento dessa passagem, né, dessa importância de estarmos aqui para o nosso trabalho. Nós temos que dar um exemplo de respeito a todos esses grupos.
respeito a todos os irmãos. Né? Claro que isso não vem apenas do espírita, né? Pelo contrário, isso vem de todos nós, né? De toda a humanidade deveria vir, mas como somos espíritas e falamos da nossa crença, nós como os espíritas, nós temos essa obrigação, né? de compreendermos isso e de expormos o quê? Fazendo proselitismo, tentando convencer todas as pessoas? Não, expormos através das nossas atitudes. Então, sermos esse exemplo de respeito às minorias. Né? Mas o mundo, apesar de tudo, ele está bem melhor do que era antes. Bem melhor do que era antes, apesar ainda de precisar de muito acerto. Por quê? Porque nós ainda precisamos, né, realizar dentro de nós essas corrigendas. Mas estamos aí nesse caminho que é esse fim a que a que todos nós, né, nos destinamos. Tem no Evangelho, também em Mateus, no capítulo 11, a parábola dos meninos na praça. Então, parábola que Jesus contou. Então, Jesus diz que a que posso comparar esta geração? Vamos entender essa parábola. A que posso comparar esta geração? Jesus estava falando da forma como ele era tratado e como João Batista era tratado. Então ele diz assim, a que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem um demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas, disse Jesus, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que os acompanham. Então Jesus está falando justamente aquilo que ele falou lá em Mateus capítulo 5, que ele diz que qualquer um que disser ao seu irmão raca será réu no conselho, qualquer um que disser ao seu irmão és louco será réu do fogo do inferno. Ele está falando do julgamento que era feito a ele, feito a João Batista, e do julgamento que nós fazemos aos nossos irmãos. Então ele compara essa geração, e essa geração nós podemos pensar apenas nessa geração que estava lá, né, naquelas pessoas que estavam lá encarnadas no tempo de Jesus. Lembrando que talvez alguns de nós também estivéssemos ali. Né? Mas nós podemos pensar só nessa geração que estava ali? Não, Jesus está falando para todos nós até hoje. Essa geração permanece até hoje. Então ele fala que nós somos crianças, somos como crianças, que ficamos sentados, né, entre aspas, sentados ali na praça, observando a vida alheia e criticando a vida alheia e julgando a vida alheia, ou seja, desrespeitando os nossos irmãos. Então é essa parábola que é bem interessante, Jesus está falando sobre isso. Mas ele aqui diz no final, então essas crianças, né, que como crianças da parábola, essa geração, então eles estão criticando, né, criticando a conduta de João Batista, criticando a conduta de Jesus, mas Jesus no fim diz, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que os acompanham. Então é o exemplo, é aquilo que falamos, né, há pouco. É o exemplo que cada um dá. Então eles poderiam falar tudo, que Jesus era o beberrão, amigo, né, que era amigo dos pecadores, né, que João Batista tinha o demônio no corpo, mas o que vale é a conduta e não o julgamento que eles estavam recebendo. E Jesus, quando eles dizem que Jesus é um comilão, beberrão, é amigo de publicanos e pecadores, isso nós temos que salientar também. Jesus, quando esteve encarnado entre nós, tomando ali as suas atitudes como homem, né, como
entre nós, ele jamais fez acepção de pessoas, ou seja, ele jamais separou as pessoas por condição qualquer que fosse. Qualquer que fosse. Pelo contrário, em todo o caminhar de Jesus, em todo o exemplo de Jesus, ele sempre foi acolhendo, principalmente os diferentes, né? Ele foi conversar com a mulher samaritana, que estava pegando água no poço, coisa que as pessoas não faziam. Primeiro, porque era mulher, já não iam conversar. Segundo, porque era samaritana. E ele foi, e ele dialoga, e ele ensina aquela mulher. Ele respeita aquela mulher. A mulher que estava traindo, né, que foi levada a Jesus ali na praça, que ia ser apedrejada, né, que Jesus então disse a todos que atire a primeira pedra, quem nunca fez um pecado, quem não teve ainda um erro, não é mesmo? Então, o que ele está fazendo? Ele está acolhendo aquela mulher, mesmo diante daquela atitude, que não é a correta. Ele sabe disso. Mas ele falou para ela, mas ele está acolhendo aquela mulher. Ele não está julgando, ele não a julgou, ele não a maltratou. Né? Então ele está mostrando que nós temos que ter esse olhar carinhoso e de respeito às pessoas e compreendermos as pessoas como elas são. Não precisamos aceitar, Jesus não aceitou aquela conduta. Tanto que ele disse para ela, então, não pecar mais, não cair mais no mesmo erro, mas seguir em frente. É o aprendizado. Jesus escolheu, Mateus o convidou para ser um de seus discípulos, um de seus seguidores. Mateus era cobrador de impostos. O restante, eles abominavam a figura de Mateus, porque era um cobrador de impostos. Então Jesus, em todo momento, né, recebeu Maria de Magdala, aquela a quem também todos negligenciavam pela conduta que ela tinha, né? A mulher com a hemorragia, tantos anos que ninguém chegava perto dela, né, tantos anos com hemorragia, e porque achavam que ela era impura por conta disso, e Jesus a curou. Então, Jesus sempre nos mostrou esse acolhimento. Vamos fazer uma comparação com o que temos hoje, a terminologia que temos hoje, as minorias sociais. Né? Então, Jesus sempre teve acolhimento porque eles eram as minorias sociais daquela época. Estavam em condição de vulnerabilidade, né? Estavam alijados, separados da sociedade, eram negligenciados, eram humilhados, eram colocados ali como inferiores, então eles eram aquele grupo da minoria social daquela época. E Jesus fez o que? Acolheu a todos. Jesus fez com que eles se juntassem, né, a todos, deu essa acolhida, mostrou esse respeito, mostrou que não existe essa diferença. E se nós, né, se Jesus, se na lei de Deus, a lei maior, a lei do Criador, não existe privilégio, não existe separação, acepção, né, daqueles que recebem a lei de uma forma ou a lei de outra, não, somos todos iguais e a lei é a mesma para todos. Se Jesus não fez acepção de nenhum irmão por conta de qualquer circunstância que seja, por que nós vamos fazer? Por que nós vamos deixar de respeitar? Quem somos nós? Se o próprio Cristo demonstrou atitude diferente. Nós temos que refletir sobre isso. Se Ele é o nosso caminho, o nosso guia, é o nosso modelo, né? Vede Jesus, respondeu os espíritos a Kardec, como guia e modelo. Então, por que nós fazemos muitas vezes acepção de pessoas? Por que muitas vezes nós tratamos com desrespeito o nosso irmão, ou então com preconceito mesmo? Né? Olhamos para ele e analisamos a parte externa, aquilo que ele está demonstrando. E ali então nós fazemos já o nosso julgamento. Ainda incorremos nesse erro. Né? E isso é prejudicial ao nosso crescimento
prejudica o nosso irmão, prejudica nós mesmos. Então nós temos que começar a pensar em tudo isso. Aí nós temos aqui no livro, na obra de Humberto de Campos, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Aí podemos pensar, mas meu Deus, coração do mundo, pátria do Evangelho, Brasil, a gente vê, né, o Brasil com tantas dificuldades, ainda tantas coisas ruins acontecendo, né, tanto ainda a progredir. Claro, o mundo está tanto ainda a progredir, e o nosso país também. Vemos desigualdades criadas pelos homens, que poderiam não existir, né? Vemos esse desrespeito às minorias, desrespeito ao irmão, vemos violência, vemos tanta coisa, né? Será Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? Mas aí nós compreendemos que sim, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, porque quantas raças existem aqui? Quantas diferenças de ideologias, de crenças, e ainda assim nós convivemos em harmonia. Ainda assim, apesar de tudo que acontece, né? Claro que existem muitos acontecimentos aí que estão fora, mas ainda assim nós vivemos em harmonia. O Brasil é aquele que acolhe todos os irmãos de todas as raças, de todos os credos. Isso é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Se pensarmos pelo mundo, como seria toda essa heteroneidade, né, de crença, de característica, de raça, de cor, de tudo? Vamos pensar em outros países, se existiria com harmonia toda essa mistura que nós temos aqui no nosso país. Temos que raciocinar sobre isso, né? Então nós temos aqui essa mistura que é maravilhosa e que é também uma oportunidade grandiosa, né, de praticarmos esse respeito. As diferenças todas, de que são diferenças? Aquilo que não é como eu, não é? Mas por quê? Então não respeitar apenas porque não é como eu sou. Não existe essa lógica dentro da lei de Deus. E nós temos que começar a compreender isso. Então sim, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, Brasil que acolhe, e que sejamos nós também, dentro do nosso coração, da nossa consciência desperta, também a fazermos esse acolhimento em relação a todas as pessoas, sem julgamento. Vamos deixar cada um ser como quer, né? Vamos deixar cada um viver da maneira que quer, né? Claro, tudo tem um limite de não ofender o outro, mas também aquele outro também tem que respeitar. Então é um respeito mútuo, é um respeito mútuo. Com certeza isso será, com esse respeito mútuo, um grande passo para a evolução de todos nós. Para o planeta de regeneração que nós estamos aí, neste processo, né, do planeta se tornar de provas e expiações ao planeta de regeneração. Então faz parte do nosso trabalho. Nosso trabalho é importante para que isso possa acontecer. Vamos também refletir sobre isso, né? E pensar que Jesus acolheu a todos da minoria sociais daquela época e acolhe a todos ainda hoje. E nós também, como colocamos Jesus e sabemos da posição de Jesus como nosso guia e modelo, então que também copiemos, né, as atitudes do Cristo. Eu agradeço a atenção de todos, fiquem na paz de Jesus. Até o nosso próximo encontro.